Vamos dar continuidade à nossa aula de antibióticos, né? Nós estamos na quarta e última aula, onde nós falaremos sobre inibidores da síntese de folato, da topoisomerase e outros fármacos. Para iniciarmos, está proposta uma atividade. Na primeira parte, nós temos um paciente que sofreu uma queimadura e que estava desenvolvendo um processo infeccioso e foi tratado com a aplicação tópica de sulfadiazina de prata. Qual o mecanismo de ação deste fármaco, que é uma sulfonamida? Por que o efeito dos antibióticos do tipo sulfonamida pode ser diminuído pela aplicação local de procaína, que é um anestésico local, ou pela presença de pus? E terceiro, trata-se de um fármaco bactericida ou bacteriostático? Já na segunda situação, nós temos uma paciente com infecção urinária que estava em tratamento com amoxicilina mais ácido clavulânico e recebeu o resultado da urocultura, demonstrando falta de sensibilidade a essa associação, mas suscetibilidade ao ciprofloxacino. Qual o mecanismo de ação do ciprofloxacino? Trata-se de um fármaco bactericida ou bacteriostático? Vamos iniciar discutindo fármacos que inibem a síntese de folato. Bem, na classe dos fármacos que interferem com o ácido fólico, nós temos tanto as sulfonamidas como a trimetoprima e pirimetamina. Vamos entender como esses fármacos atuam. Para que nós entendamos como esses fármacos funcionam, nós precisamos entender a síntese bacteriana de ácido fólico. O ácido fólico nas bactérias é formado primeiramente a partir da ação de uma enzima, que é a dihidropteroato sintetase. Essa enzima vai catalisar a reação entre o ácido para-aminobenzoico, o PABA, e a pteridina, levando à formação do ácido dihidropteroico. Este, por sua vez, vai ser associado ao glutamato para formar o ácido dihidrofólico ou ácido fólico, como nós conhecemos. É importante ressaltar que essas células, não expressamos a dihidrofolato sintetase, então nós não somos capazes de produzir o ácido fólico, mas a bactéria é capaz de fazer essa síntese. A partir deste ácido fólico, nós vamos ter a formação do ácido tetrahidrofólico ou ácido folínico, através da ação da dihidrofolato redutase. Este ácido tetrahidrofólico é um cofator extremamente importante tanto para a síntese de aminoácidos, como de purinas e como de timidina. Tá? Sendo assim, essas reações são reações importantes para as bactérias que têm alta taxa de proliferação. Então, nós temos duas enzimas que sequencialmente participam de reações envolvendo o ácido fólico. A dihidropteroato sintetase, que permite a síntese, a formação do ácido fólico, e a dihidropteroato redutase, que permite a sua conversão em ácido tetrahidrofólico para ser utilizado como cofator. Os fármacos, agora, as sulfonamidas, são substâncias que inibem a dihidropteroato sintetase, diminuindo a formação do ácido fólico. Por sua vez, a trimetoprima é um fármaco que inibe a dihidrofolato redutase, diminuindo então a utilização da bactéria, do ácido fólico pela bactéria. Começando pelas sulfonamidas, nós já dissemos que o mecanismo de ação é a inibição da síntese bacteriana de ácido fólico. São fármacos que têm efeito bacteriostático e este efeito pode ser diminuído na presença de pus e de alguns anestésicos locais, como a procaína. Na presença de pus, as bactérias podem utilizar-se dos restos dos debris celulares presentes no pus como fonte alternativa de aminoácidos, de purinas e de pirimidinas. Então, a importância da síntese do ácido fólico torna-se menor, é menor para essas bactérias que conseguem sobreviver neste meio. Ainda em relação aos anestésicos locais, como a procaína,
é interessante que eles contêm em sua molécula o ácido paraminobenzoico, o PABA, que é utilizado para a formação do ácido fólico pela bactéria. Então, a procaína pode ser utilizada como fonte de PABA. E como a inibição das sulfonamidas é competitiva sobre a enzima que leva à síntese de ácido fólico, na presença de procaína, a gente pode diminuir o efeito das sulfonamidas. É descrita resistência a esses fármacos, né? As bactérias adquirem resistências por uma série de mecanismos que, inclusive, podem ser mediados por plasmídio. Nós temos aqui fármacos como a sulfadiazina, sulfasalazina ou o sulfametoxazol, que geralmente é utilizado em associação com a trimetoprima, que é conhecido comercialmente como Bactrim. Esses fármacos podem ser usados de diferentes formas. Podem ser usados por via oral, por via parenteral, principalmente intravenosa, e por via tópica, como é o caso da sulfadiazina de prata. Tá? Também tem aplicação por supositório, né? E após a administração, principalmente sistêmica, os fármacos aparecem inalterados na urina, ou um metabólito acetilado pode ser encontrado na urina também. Clinicamente, as sulfonamidas são bastante utilizadas para o tratamento de doença inflamatória intestinal, né? Isso é a sulfasalazina, o fármaco mais utilizado. Também são utilizadas para tratar queimaduras infectadas por via tópica, é o caso da sulfadiazina de prata, e também são utilizadas para tratar infecções sexualmente transmissíveis, como clamídia e cancroide. Durante o uso terapêutico das sulfonamidas, nós temos uma série de reações adversas. Dentre essas reações, as principais incluem a cristalúria e as reações de hipersensibilidade. A cristalúria se dá porque os metabólitos acetilados das sulfonamidas podem formar agregados, né, formar cristais que vão aparecer na urina. Já as reações de hipersensibilidade parecem estar associadas também com esses metabólitos. Tá? Outros efeitos incluem náuseas, vômitos, cefaleia, cianose, né, pelo aumento da hemoglobina não oxidada, reações de fototoxicidade e depressão da medula óssea. Nós temos ainda a trimetoprima e a pirimetamina, que são fármacos que inibem a dihidrofolato redutase. Geralmente essas substâncias são utilizadas em associação com as sulfonamidas porque levam a um efeito sinérgico. É o exemplo do cotrimoxazol, comercialmente conhecido como Bactrim, que é uma associação entre a trimetoprima e o sulfametoxazol na proporção de 20:1. O efeito cinético dessas substâncias pode ser observado na figura, que mostra para a gente no eixo X o número de bactérias viáveis, né? E no eixo Y o tempo. Então, nós temos um controle sem fármaco, que seria a linha preta, um controle tratado somente com a trimetoprima ou somente com o sulfametoxazol, mostrando que eles levam uma redução do número de bactérias, mas essa redução ainda é parcial. E quando eles são associados, né, o sulfametoxazol mais a trimetoprima, eles levam a uma inibição mais acentuada do crescimento bacteriano. Isso faz com que essas associações sejam utilizadas para tratar vários tipos de infecções, como infecções urinárias, respiratórias, pneumonia, até a salmonela resistente a outros fármacos, como ampicilina e cloranfenicol, que geralmente são primeira escolha, ou até a toxoplasmose, que é causada por um protozoário, onde é usado geralmente sulfadiazina associada à pirimetamina. As reações adversas do uso do cotrimoxazol
por exemplo, incluem reações de hipersensibilidade e outras reações que são muito semelhantes, na verdade, às reações adversas causadas pelas sulfonamidas, né? Náuseas, vômitos, cefaleia, cianose, cristalúria, tá? E também depressão da medula óssea podem ser observados. Na sequência, nós vamos falar sobre os inibidores da topoisomerase. Nessa classe de fármacos, nós temos as fluoroquinolonas, também conhecidas como quinolonas. Esses fármacos têm seu mecanismo de ação, né, a inibição da topoisomerase 2, que é chamada também de DNA girase. Além disso, elas também inibem a topoisomerase 4. A DNA girase, né, essas topoisomerases, são enzimas muito importantes para formar a superespira do DNA. O DNA, na sua conformação final, inclui não só a formação da dupla hélice, mas essa dupla hélice está enrolada sobre si mesma, né, formando essa superespiral negativa, semelhantemente ao antigo fio de telefone que se enrolava sobre si mesmo. A manutenção dessa conformação é extremamente importante para a integridade do DNA. Só que essa conformação precisa ser desfeita quando vai ocorrer a transcrição do RNA mensageiro, quando o DNA vai ser duplicado, e esses eventos para as bactérias são extremamente importantes, de forma que quando as fluoroquinolonas inibem as topoisomerases, isso gera um efeito bactericida, ou seja, não é possível para a bactéria manter adequadamente a formação dessas superespiras negativas, levando à sua morte. As fluoroquinolonas são classificadas em geração. Então, na primeira geração, nós temos o ácido nalidíxico e depois temos as outras gerações. Na segunda geração, nós temos fármacos bem conhecidos como o ciprofloxacino, o norfloxacino e temos fármacos também na terceira e na quarta geração. Essas gerações representam a tentativa de melhorar a atividade desses fármacos. As fluoroquinolonas incluem em seu espectro de ação uma série de bactérias, como cocos e bacilos gram-positivos, bacilos gram-negativos e alguns outros organismos, micro-organismos. Tá? Então, elas são úteis, muito úteis para tratar condições como infecções no trato urinário, infecções no trato respiratório, no trato gastrointestinal e outras situações como infecções causadas por bactérias anaeróbicas e até condições como o carbúnculo. Tá? Durante o uso terapêutico das fluoroquinolonas, as principais reações adversas observadas são a fototoxicidade, né? Então, efeitos mediante a exposição à luz solar, principalmente, e os distúrbios gastrointestinais. Tá? Em algumas situações se observa também arritmias com aumento do intervalo QT, tendinites e algumas outras reações adversas. Vários outros fármacos são alternativamente usados como antibióticos. Dentre esses fármacos pode-se destacar, por exemplo, as polimixinas, tá? Principalmente a polimixina B e o colistimetato. Tá? As polimixinas são substâncias que apresentam propriedades detergentes catiônicas, então elas vão alterar a membrana e a sua permeabilidade, tá? A membrana da parede celular bacteriana. Tá? Com isso, elas vão causar efeito bactericida, que é bastante útil para esterilização do intestino, para o tratamento tópico, né, dos ouvidos, então para otite, dos olhos ou de infecções de pele. Tá? Essa ação bactericida é uma ação mais seletiva e rápida para bacilos gram-negativos,
por exemplo, as pseudomonas, tá? Principalmente nesses micro-organismos, mas também em micro-organismos coliformes, né? Como eles são usados para esterilização do intestino. Durante o uso terapêutico das polimixinas, podem ser observadas reações adversas graves, como neurotoxicidade e nefrotoxicidade, e isso limita um pouco o uso desses fármacos. Um outro fármaco que representa uma alternativa é o metronidazol, que originalmente é um composto antiprotozoário utilizado nas giardias ou para tratar entamoeba histolítica, por exemplo, tá? Mas que também é eficaz principalmente contra bactérias anaeróbicas e é muito útil no tratamento de infecção por Clostridium difficile. Tá? Então, o metronidazol, na verdade, é um pró-fármaco. E quando ele é administrado ao organismo e captado pela bactéria, ele leva à formação de um nitrorradical, que é altamente reativo. Então, reage com o DNA e outras biomoléculas das bactérias, né? É muito semelhante ao que ocorre na sua ação como antiprotozoário. Tá? O metabolismo do metronidazol é o metabolismo hepático, então tem grande possibilidade de interações com outros fármacos. E as reações adversas incluem cefaleia, gosto metálico e a boca seca, e náuseas ou diarreia com desconforto abdominal. Terapeuticamente, também são muito importantes fármacos que são utilizados no tratamento de algumas condições como a tuberculose. Tá? Então, a tuberculose é um exemplo de condição que demanda o tratamento multifarmacológico. Geralmente são utilizadas associações de fármacos. Né? Por exemplo, uma associação é a rifampicina, que é um fármaco que inibe a RNA polimerase, o etambutol, que é um fármaco que inibe a arabinosiltransferase, uma enzima presente na parede celular das bactérias, e a isoniazida, que inibe a síntese do ácido micólico, que é importante para a parede celular das bactérias também. E ainda a pirazinamida, cujo mecanismo de ação não é totalmente conhecido. Esses fármacos são utilizados em diferentes esquemas multifarmacológicos, né, para o tratamento da tuberculose. Um desses esquemas, né, leva 6 meses, tem 6 meses de duração, e durante a primeira fase, os 2 primeiros meses, que é a fase intensiva, os 4 fármacos são utilizados. Nos 4 meses subsequentes, apenas a isoniazida e a rifampicina continuam sendo utilizados. Então, a tuberculose é uma condição difícil de ser tratada e que demanda um tempo de tratamento maior e a associação de fármacos antibióticos. Dentre esses fármacos, a isoniazida é uma droga interessante. A isoniazida é também um pró-fármaco, né, que no hospedeiro ela é naturalmente acetilada para levar à formação da N-acetil-isoniazida, né, como principal metabólito e que é excretado pelos rins. Mas, quando captada pelos bacilos, a isoniazida leva à formação de um radical nicotinoil que é altamente reativo e vai se combinar com NAD+, ou NAD+, formando um adduto nicotinoil NAD ou NADP que vão produzir o efeito antibiótico, inibindo enzimas da bactéria. Uma coisa que é interessante em relação à isoniazida é que diferentes pessoas têm diferentes capacidades de metabolizar a isoniazida. Esse metabolismo normalmente é feito por acetilação, né? E nós temos, né, quando avaliamos o número de indivíduos em função do tempo de meia-vida da isoniazida, nós temos um grupo de indivíduos nos quais a isoniazida tem uma meia-vida menor do que em outros indivíduos, que ela tem meia-vida
maior. Isso porque as pessoas têm diferentes capacidades de metabolizar a isoniazida. Então, nas pessoas em que a isoniazida tem meia-vida em torno de 1 hora aproximadamente, né, essas pessoas são acetiladores rápidos, elas rapidamente metabolizam por acetilação este fármaco. Já outro grupo de pessoas é considerado acetilador lento, então a isoniazida tem uma meia-vida maior, em torno de 3 horas. Outra situação que demanda um tratamento multifarmacológico e que leva tempo de tratamento é a hanseníase ou lepra. Tá? Essa é uma doença importante historicamente, cujo tratamento só foi bem estabelecido nas últimas décadas, a partir dos anos 80, e com isso houve uma redução drástica na quantidade de casos de hanseníase. O tratamento dessa condição se dá pela associação da dapsona, que é um fármaco que inibe a síntese de folato, com a clofazimina, que é um fármaco que se liga ao DNA, impedindo que ele possa servir para replicações futuras, e a rifampicina, que inibe a síntese de RNA. Esses fármacos são utilizados num tratamento conjunto ao longo de 6 meses, a depender da condição do paciente leproso. Tá? E é muito importante que o paciente siga todo o tempo de tratamento até a remissão total da doença. Então, nós temos várias classes de antibióticos que são utilizados terapeuticamente, tá? E é muito importante observar, né, as diversas condições do paciente. Se o paciente tem doença renal, se o paciente tem doença hepática, isso pode direcionar a escolha do antibiótico. E uma condição, né, onde o uso de antibióticos às vezes se faz necessário e é complexo, é a gestação. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui, né, a categoria dos antibióticos de acordo com o risco fetal, né, como preconizado pela FDA. Tá? Então, nenhum antibiótico é enquadrado na categoria A, né, onde não tem nenhum risco fetal. Tá? Antibióticos beta-lactâmicos, cefalosporinas e alguns outros antibióticos como a clindamicina, azitromicina, metronidazol e sulfonamidas são inseridos na categoria B, que é aquela categoria que não tem estudos controlados mostrando o risco humano, e os estudos em animais sugerem assim, uma toxicidade potencial, mas que ainda não está comprovada em humanos. Já fármacos como cloranfenicol, as fluoroquinolonas, a claritromicina. Percebam que a claritromicina é da mesma classe química que a azitromicina. Tá? Mas a trimetoprima, a vancomicina, a gentamicina e o cotrimoxazol pertencem à categoria C, que a toxicidade fetal foi demonstrada em animais, mas o risco humano ainda permanece indefinido. Então, a diferença entre a B e a C é que em animais, na C está comprovado e na B ainda não está comprovado, mas tem sugestões de que ocorra potencial toxicidade. Já as tetraciclinas e os aminoglicosídeos, com exceção da gentamicina, que está na categoria C, né, são fármacos que estão na categoria D, cujo risco fetal humano é presente, mas dependendo da condição a ser tratada, o benefício pode superar o risco. Tá? Então, essas são as classificações, né, que precisam ser levadas em consideração. Mas a gestação é uma condição em que o ideal seria não utilizar antibióticos, muito embora se faça necessário em algumas situações.
Bem, gente, então nesse grupo de aulas, de videoaulas, nós falamos sobre antibióticos que atuam de diferentes formas, tá? E eu procurei focar no mecanismo de ação, trazendo algumas outras informações para vocês, né? Alguns fármacos não foram abordados, tem muitos fármacos, tá? Mas eu tentei abordar os mais importantes para a terapêutica. Espero que vocês possam ter aproveitado.